Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. E você que queira sintonizar, é radioct.com, e também para participar, 3942 1777, 3942 1777. E a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe, um link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O programa de hoje vai entrevistar o mestre Luigi Bertoncini. Luigi Bertoncini, ele é coordenador diocesano da campanha da fraternidade. Mas falo mais do Luigi Bertoncini, ele é mestre em desenvolvimento humano, formado em práticas sociais e foi conselheiro tutelar. E é palestrante também e professor nas áreas de cidadania, políticas públicas, infância e juventude. Luigi, boa tarde. Boa tarde, Paulo, e todos os seus ouvintes aqui na Rádio CT. É um prazer estar aqui essa tarde discutindo um pouquinho, né? Vamos falar muito sobre isso, até porque a Igreja Católica está em alta cada vez mais com a presença do Papa. Aliás, temos dois papas, né? Tem dois papas, é a primeira vez na história. E o atuante. Um é emérito. Isso, é emérito porque ele se aposentou, ele renunciou. Obviamente, a troca de papa só há no falecimento. Como ele renunciou, o outro papa foi eleito, que é o Francisco, e nós temos um papa emérito e um papa atuante. E que, por ironia do destino, é um argentino. Um argentino e é latino-americano. Eu gosto de falar que ele é latino-americano, conhece a nossa realidade de povo da América, um povo que sofre, um povo que luta pelas suas quer as suas conquistas, né? Olha, uma boa bem diferente colocação do povo europeu, né? Que tem outra cultura. Olha, uma boa colocação, é um papa latino-americano. Isso. Então, já não pode mais fazer aquela colocação de que o Papa é argentino e Deus é brasileiro. É verdade. Eles se gabam disso, né? Se nosso Deus é brasileiro, o Papa é argentino. Então, olha, mas Papa latino-americano, e ele está se equiparando ao Papa João Paulo II, não é? Que foi um dos mais populares. Cada um do seu carisma, né? O Papa Francisco, ele abre o seu pontificado praticamente dizendo: queremos uma igreja pobre para os pobres. Ou seja, e o Francisco não é à toa, ele que é de origem franciscana, o Francisco é do Francisco de Assis, que é a questão da pobreza. Não é à toa que ele lançou a última encíclica agora, semana passada, sobre a questão ambiental, sobre o planeta, a nossa casa, que precisa de cuidados. Ele é um Papa que tem a realidade do nosso povo aqui da América, que é um povo que sofreu pelos regimes todos políticos que tivemos na América, todas as ditaduras, todas as dificuldades dos países que antes se chamava Terceiro Mundo, agora são países em desenvolvimento. Então ele tem uma realidade diferente dos antigos papas. Todos os outros foram europeus, ou alemão, ou italiano.
e tem uma visão um pouco diferente da nossa região. E esse não, está levando para lá uma outra ideia, uma outra renovação, fora centenas de reformas que ele está fazendo dentro da igreja. É importante. Maravilha. Bom, se o Papa que tão popular que era o João Paulo II era o João de Deus, esse é o Francisco do Espírito Santo? Pode ser. Ele é eu falo que ele é o Francisco do povo. Francisco do povo. Olha que boa colocação. E todo mundo que eu conheço, Paulo, que já teve contato com ele, inclusive nós tivemos recentemente um encontro aqui com uma pessoa que teve lá com ele numa audiência. Ele falou que é muito extrovertido, fala de futebol, faz essa brincadeira que a gente faz aqui de Argentina e Brasil com o país do futebol. E ele é uma pessoa muito simples e humilde. Não tem glamour com ele, não tem essas questões de ele usar do poder do cargo que ocupa para se valer. Ele é simples. Do mesmo jeito, ele fala assim, ele falou para essa pessoa: eu tenho saudade do tempo de Bergoglio, porque eu andava de metrô pela Argentina, eu ia na banca comprar minha revista, eu saía para a rua para conversar com o povo. E ele faz isso ainda, tá? Continua fazendo. Disfarçado, mas ele faz. Às vezes ele põe uma roupa paisana e sai andando no meio de Roma, ninguém sabe que é o Papa. Ele tem uma história muito interessante de que a guarda do Papa é a guarda suíça, não é? E aí diz que o guarda estava lá e já era 2, 3 horas da madrugada. E ele convidou o guarda para tomar um lanche. Levou o lanche pro guarda, falou: isso aqui é para você, tá muito tempo aí parado na guarita, tá aqui o seu lanchinho. E o guarda falou: não, eu não posso, porque é ordem e tal. E ele falou: não, mas é o Papa que está te dando. Sou eu que te estou dando. Que coisa. Essa é a renovação que esperávamos tanto da igreja, né? Quer dizer, é uma igreja para os dias atuais. Sim. Do que a gente está vivendo. Luigi, você é o coordenador diocesano da campanha da fraternidade. E essa campanha da fraternidade, a 2015, vamos falar aqui no Vale do Paraíba, o tema escolhido pela igreja nesse ano foi fraternidade, quer dizer, igreja e sociedade. E tem como lema: eu vim para servir. É uma inspiração do Papa Francisco? Tem coisa dele, tem um pouco da Evangelho Gaudium, que é uma encíclica que ele soltou algum tempo atrás. Essa campanha ela está um pouco diferente das demais, porque todas as outras, o tema é fraternidade e alguma coisa. Por exemplo, fraternidade e a pessoa idosa, fraternidade e o meio ambiente, fraternidade e o trabalho. Essa não, é fraternidade, 2 pontos. Igreja e sociedade. Onde a campanha, explicar para o público, a campanha ela acontece no período da quaresma, que é desde a quarta-feira de cinza até o domingo de Ramos, porque é campanha mesmo, né? Igual nós estamos agora no inverno fazendo campanha do agasalho. Não tem sentido fazer campanha no verão do agasalho. Interessante. Então a campanha ela acontece nesse período, que é um período de recolhimento, é um período mais de penitência. E a igreja aproveita esse momento para fazer uma reflexão acerca de alguma questão social que a igreja está preocupada. E esse ano foi tratar a questão da igreja e a sua relação com a sociedade. Porque se eu sou igreja, nós somos igreja, mas nós estamos na sociedade. Nós somos seres políticos, somos seres atuantes, temos nosso trabalho, a nossa família, nós pagamos impostos, nós temos direito a um monte de serviços, teoricamente, que o Estado tem que promover. Então, e a igreja também faz esse papel, muitas vezes, do Estado. Então, a campanha teve essa ideia de falar um pouco dentro do método Ver, Agir, Julgar, que igreja temos, que igreja, para onde nós estamos indo e como nós, sociedade, podemos dialogar com a igreja e como a igreja pode dialogar com a sociedade para nós tratarmos dos pontos comuns que pega. E aí, quando falamos de sociedade, a igreja não vê a cara a religiosidade de outros. Não importa, vê o povo. Não importa se a pessoa é evangélica, espírita, é umbanda, é de qualquer classe social. E ela que está preocupada é com o bem comum. A questão da crise hídrica, por exemplo, que nós tratamos pontualmente na nossa diocese. Nós estamos agora organizando um encontro para tratar da eleição do Conselho Tutelar no município. Aliás, todos os municípios vão ter eleição esse ano. Aliás, vai ser uma eleição geral. É uma eleição geral. E a igreja ela está em cima dessa questão. Nós estamos divulgando.
Nós não temos candidato, como não temos candidato quando tem eleições. Nós estamos divulgando as pessoas que passaram por um processo seletivo dentro do Conselho. São 30 pessoas? Hoje são 30 habilitados a ser candidatos. São 30 candidatos. Primeiro, né? se candidato... Abriu para todo mundo. Para todo mundo. Isso. Aí é uma prova? O processo começa pela qualificação. As pessoas têm que apresentar uma série de documentos que o edital apresenta, se não me engano é 16 ou 17 itens. A partir disso, eles se registram no Conselho da Criança, Conselho de Direito, e após isso há uma prova de conhecimento sobre legislação, estatuto, lei orgânica, o sistema de aplicação de medida socioeducativa, que é aqueles adolescentes que cometem ato infracional. Tem 3, 4, a lei orgânica, o SUAS. Então, a pessoa tem que ter conhecimento. E aí são qualificados. São 30 candidatos aptos a disputarem uma eleição. Isso, com 10 vagas para esses 30. Vai se peneirando, vai se filtrando. Não, é agora o seguinte, teve a primeira filtragem que foi essa prova. Chegou a 30. Os 30 melhores classificados vão ser candidatos à eleição. Muito bom. Eu falo que esse modelo devia ser copiado para a justiça eleitoral, né? Exatamente. Nós temos um crivo assim de conhecimento para nivelar um pouco maior o nível dos candidatos que se apresentam, né? Não haverá perdedor, porque passarão 10... Serão eleitos 10 e os 20 próximos serão suplentes na ordem de votação. Que maravilha. Então a igreja, ela olha para isso também. Porque a igreja está preocupada em divulgar, porque a população não sabe que tem que ir votar. A votação vai ser universal, o voto é secreto, serão vários locais de votação, que isso está para ser divulgado. Mas precisamos, e não é obrigatório, como na eleição municipal, federal. Então as pessoas vão ter que sair no domingo da sua casa e ir lá votar num conselheiro. Vota numa pessoa. E aí, se nós não falarmos que a população, que é a sociedade, que ela tem que exercer seu direito de cidadania e escolher o seu representante dentro do conselho tutelar, nós vamos ter lá 100, 200, 500 pessoas. E outra, a lei nossa municipal diz que tem que ter quórum, pelo menos 5% do Colégio Eleitoral de São José votando para legitimar a eleição. De 474 mil votos. Isso, por aí. Que são eleitores, né? Isso. 474 mil eleitores, 5%. Tem que ter 25. Acho que são 6 mil, 5 mil. 6 mil eleitores, pessoas votando. Não vai ser difícil, não. Normalmente não é. Desde 93 que essa eleição existe, que já existe o conselho, a gente sempre conseguiu atingir o quórum. Mas eu queria que eu atingisse 50%, 20%, Poxa 30%. Mas vai bastante gente votando para a coisa ser bem motivante, porque é estranho, né? 5 mil pessoas escolherem 10 cargos para exercer uma função tão importante. Todo mundo, melhor, né? Melhor. Se for tá aí a divulgação. Agora, Luíde, você é o coordenador diocesano da campanha da fraternidade, você é mestre em desenvolvimento humano, é formado em práticas sociais, já foi conselheiro tutelar, e é palestrante e professor também na área de cidadania. Você é candidato? É um dos 30? Não sou. Eu já fui conselheiro, já dei minha contribuição quanto conselheiro tutelar. Foi uma experiência muito interessante. Eu digo que foi um divisor de água na minha vida profissional e na atuação dentro da prática política, prática social. E hoje não tenho mais. Eu acho que eu dei minha contribuição, deixar outros desenvolver esse papel, que é muito importante. Estou talvez agora com essas atribuições que eu tenho dentro da diocese e um pouco mais. Eu sou coordenador diocesano da campanha e cada diocese aqui da região, que são 5, Caraguá, Lorena, Aparecida, Taubaté e São José, tem o seu coordenador. E desses 5 eu sou o coordenador dos 5 agora, desde o começo do ano. Quer dizer, então, na Arquidiocese de Aparecida também estou desenvolvendo esse papel de articular as pessoas nas outras dioceses. É um trabalho árduo, mas uma responsabilidade muito grande. Sim, com certeza. Bom, então a gente vai para um breve intervalo, Luíde, e a gente volta para falar. A gente falou do Papa e eu gostaria que você pudesse falar também da campanha da fraternidade, que é o tema de hoje, e também do Dom José
Valmor César Teixeira, que é o bispo diocesano. Isso. Quer dizer, que diz passagem é salesiano. Né? É salesiano. Isso, A gente fala disso já com o Luigi Bertoncini, ele que é Bertoncini, o Bertoncini italiano. Se escreve Cine, mas a pronúncia é Tini mesmo. É Tini. É que no português acaba. Eu não parlo italiano, mas... Fica Bertoncini. Olha, Luigi Bertoncini, ele volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Luigi Bertoncini, que é o coordenador diocesano da campanha da fraternidade aqui no Vale, aqui em São José dos Campos. E a campanha da Fraternidade 2015, o tema escolhido pela igreja neste ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade, e tem como tema Eu Vim para Servir. Bom, no bloco anterior, Luigi, no bloco anterior, nós citamos aqui o bispo diocesano aqui de São José dos Campos, que é da diocese, o Dom José Valmor César Teixeira, que você disse que era um salesiano. Isso, um devoto, salesiano é um devoto de Dom Bosco, não é? Não, salesiano é uma congregação. São padres formados por uma congregação chamada Salesianos, que foi confundado por Dom Bosco de Sales, né? Isso, exato. Que Sales é São Francisco de Sales, o padroeiro de Dom Bosco. Ah, sim. E ele atribuiu a São Francisco de Sales a sua congregação. Aí quando fala em diocese, é mais por região, então não tem nada a ver com uma congregação. É assim, nós temos os salesianos, inclusive eu faço parte dessa paróquia salesiana, mas um padre, quando se torna bispo, ele automaticamente deixa a sua congregação, porque ele vai servir a igreja onde o bispo, o Papa o designa para fazer. Ele era lá da Bahia, Bom Jesus da Lapa, e agora ele está em São José. Então, o tempo todo que ele está bispo, ele deixou de ser da ordem, mas a sua origem é salesiano, porque tem todo um carisma, é uma pessoa muito pé no chão, muito consciente do que está. Eu acho, nós estamos vendo, pelo pouco contato que eu tive com ele nesses tempos, é uma pessoa muito interessante, está pondo para trabalhar a diocese, está pondo as coisas no eixo, está dando uma dinâmica diferente. Que maravilha. E todo mundo tem gostado muito dele. Aliás, o povo católico de São José, aconteceu alguma coisa que chama-se incrível, fantástico e extraordinário, que eles ficaram em oração
para que fosse designado pelo Espírito Santo um bispo para São José dos Campos. Isso, porque é o seguinte, o Dom Moacir, o bispo anterior, ele foi elevado ao cargo de arcebispo, de arcebispo, e foi para Ribeirão Preto. Uhum. E quando ele saiu daqui, a diocese fica vacante até a nomeação de um novo bispo para cá. Uhum. Então, nesse período que fica vacante, aí intensifica-se assim, as orações, as comunidades pedem que seja nomeado alguém. E esse processo é meio complicado, porque não temos um banco de bispo pronto para ir para lá, para cá. Tem muitos bispos, como nós temos hoje aqui em São José. O primeiro bispo de São José está morando aqui. Nós temos dois bispos. Dom Eusébio. Ele é emérito, assim como o Papa. Ele está aposentado das suas funções de cardeal, mas porém mora em São José, é cardeal até o dia final da vida dele, e ele continua padre uma vez, é padre a vida toda. Então a fé do povo católico em São José está em alta, porque nós temos um cardeal, temos bispo, temos até porque, como Roma tem 2 papas, não é? Você disse que um é o quê? Emérito. Um emérito e o outro... É o Papa que está atuante. Você disse atuante. Um é emérito e o outro é atuante. O emérito é simbólico, assim, né? Não, é porque ele não vai deixar de ser Papa, porque ele foi sagrado Papa. E mesmo que ele renuncia, e ele renunciou por vários motivos, inclusive pela sua idade... Exatamente. E você vê algumas imagens dele. Uma tarefa também. E outra, ele está com mais de 85 anos, então é pesado para uma pessoa dessa idade arcar com o peso da igreja toda, do mundo nas costas, porque ele teria que articular muita coisa. Então, ele sabiamente, nós falamos que ele foi muito prudente em renunciar. Isso não é um ato fácil. É um ato que exige muita hombridade. E sabedoria. Muita sabedoria e humildade. De falar assim, eu não tenho condições de exercer esse cargo com toda a pompa que o cargo dá. Né? E falar, olha, igreja, estou renunciando por motivo de saúde ou por motivo A, B, C. E aí a igreja teve o processo também de escolher o novo Papa, como foi. Assim é na diocese. Só que quem escolhe os bispos para a diocese é a Santa Sé. É o Papa que dá a palavra final. Então, esse processo que ficamos vacante, aqui quase 1 ano, se não me engano, aí tudo na igreja se volta. Nós ficamos com o administrador diocesano, que foi o padre Djalma, que também fez um trabalho excelente como administrador, conseguiu levar a diocese num ritmo bom como administrador. E após a nomeação do bispo, que foi, a posse foi em maio do ano passado, ele automaticamente a administração fica com o bispo. Então, Dom Eusébio, que foi o primeiro bispo de São José dos Campos. E o que eu falo que a fé do povo católico de São José deve estar em alta por conta... Ele escolheu morar aqui, porque ele não era daqui. Ele escolheu morar aqui, não é? Exatamente. Agora, é São José do Rio Preto, que foi o Dom Moacir? Se não me engano, isso. Foi um São José também, não é? Ele era daqui do bairrinho, foi funcionário da GM. Isso, ele é natural de São José, era padre em São José. Aí a segunda vacância de São José, quando o Dom Nelson foi para Santo André, Westrup, foi para São José, ele foi nomeado bispo, que é uma coisa rara. Um bispo da própria diocese se tornar bispo, ele torna bispo, mas vai para outra diocese. Dessa vez, escolheram o Dom Moacir para ficar na própria diocese. Bom, nesse caso, Dom José Valmor César Teixeira, o povo católico, os fiéis, usa o nome todo? Ou não, é Dom César. A Dom César. Isso. Espiritualmente, o que é que significa essa pungência espiritual do Dom César, Dom Eusébio, aqui em São José dos Campos? Olha, eu digo que em tempos diferentes, cada um teve a sua administração, mas o Dom César, ele é uma pessoa muito mais voltada para as questões, a juventude, como ser salesiano, o carisma salesiano é a juventude. Ele já disse assim que quer que a juventude se envolva, é importante a juventude ter atenção. E aqui vai uma ressalva, que como atuante há mais de 25 anos na área da infância, a nossa juventude muitas vezes são relegada ao esquecimento, o poder público, os poderes, as igrejas, nem sempre dão o valor devido à juventude.
Poxa, e então... nós precisamos, e aí vem a discussão, eu sei que talvez aqui o que eu vou falar agora possa causar polêmica, mas aí vem uma discussão sem nexo da redução da idade penal, sem discutir a juventude que temos hoje no Brasil, que juventude é essa que está aí à mercê de tantas coisas ruins que temos na sociedade ou no próprio crime. Então, eu digo e categórico, um dos trabalhos que eu fiz como formação política pela PUC do Rio e a CNBB lá em Brasília, o meu objeto de estudo foi os adolescentes internos na FEBEM, na antiga FEBEM, hoje Fundação Casa. E eu digo para você, com todo o respeito às outras opiniões, mas com dado científico, os adolescentes infratores são mais vítimas do que autores de um crime. Eles estão na criminalidade por fatores que antecedem a sua juventude, que é a infância. Agora, a mídia é... Muito bom o ponto de vista, né? É um ponto de vista excelente. Eu vejo que a mídia, ela vê um lado, por exemplo... Principalmente é um fato estarrecedor, né? Matou, roubou, aí vem à tona. Eu vejo que aqui em São José dos Campos tem 2 garotos, 17 e 18 anos, 2 garotos. Nós estivemos aqui com a professora deles, professora de tecnologia, é uma física também, diz que tem 2 garotos aqui de São José dos Campos, que eles estudaram, foram alunos dela, eles criaram uma empresa na internet, que é a pagarme.com. Essa empresa vale 6 milhões de reais. Esses meninos, ou um deles, está na revista Forbes como um dos mais influentes do Brasil ou do mundo, e a mídia não dá valor, a importância que não é notícia, né? Apesar dele estar num momento de destaque em nível até internacional, não é destaque. É destaque ser um garoto de 17 anos assaltar uma casa, ou assaltar um banco, ou cometer um crime, aí ele vira notícia e todo mundo vai querer reduzir a idade. Aí eu pergunto, para que reduzir? Se a justificativa é, por exemplo, o criminoso, o tráfico vai regimentar garotos de 16, 17. Agora vai regimentar de 14, 15. Você reduz, ele reduz também. Então, daqui a pouco nós vamos estar com 10 anos pondo a criançada na cadeia. Logo chega no berçário. E também é deixar de acreditar nas pessoas. Né? Se a pessoa cometer um erro, eu acho que ela tem capacidade de melhorar e virar o jogo. Né? Isso é importante porque a Fundação Casa, com toda a sua limitação, o índice de reincidência é de 30%. Enquanto o sistema prisional adulto é mais de 70% volta para o crime. Quer dizer, completa os 100%. Quer dizer, então, agora, jogar esses adolescentes lá, eles vão parar de ser 30, vão ser 70 agora. Não, e o pior é que os de 16 param de praticar crime e começam os de 14. Vai ser cada vez menor. Porque são aliciados, né? São aliciados, né? Pelo tênis. Maiores, né? Por que são aliciados, Chile? Porque estão na rua, não tem atividades complementares escolar, ou não tem escola para todos em tempo integral. Hoje os pais e as mães estão tendo que trabalhar em período, às vezes, até de 2, 3 turnos para poder arcar com as despesas da sua casa, ter um mínimo de conforto, moradia. E muitos desses jovens, só para você ter uma ideia, dos meninos que eu entrevistei lá, de 22 garotos que eram internos na época, que é mais ou menos a média que está dentro da Fundação Casa, 20 me responderam num questionário que eu fiz na pesquisa, que 20 não tiveram contato com o pai, a figura masculina na sua infância. Ou seja, quem criou foi a mãe e muitas vezes a rua. Eles não tiveram referencial masculino. Isso conta tudo na vida de um adolescente, de uma criança. Uma criança que cresce sem o pai, sem a figura paterna, que é o pai, é o interditador, é o que põe limite. Mesmo que a mãe faça esse papel, é importante o pai também fazer. Mesmo aqueles que têm pai e o pai não faz nada, a gente sempre fala, vai passando a mão na cabeça para você ver. Né? Vai muito criar um monte de rebeldes. Ô, Luíde, então, no caso, São Francisco de Sales, que é Era o santo de Dom Bosco, a devoção de Dom Bosco era São Francisco de Sales. E São João Bosco é o fundador da congregação salesiana, na qual o bispo faz parte. Do qual o bispo Dom César ele faz parte, então, da congregação religiosa. Com essa campanha da fraternidade, com o Dom César
aquele que ele parece que ele lançou quando ele veio para cá, Somos de Deus. Vamos para um breve intervalo e na volta vamos mostrar o que é Deus na campanha da fraternidade? Sim, com certeza. Ai, meu Deus. Um instante só, Luigi Bertoncini, que é o coordenador diocesano da campanha da Fraternidade 2015, volta já já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Luigi Bertoncini, que é coordenador diocesano da campanha da Fraternidade aqui em São José dos Campos. Bem, Luigi, eu quero, antes de retomar a palavra contigo, registrar aqui a nossa audiência espalhada pela região, pelo Brasil também. Nesse momento, houve o bate-papo aqui com o coordenador diocesano, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades espalhadas pelo Brasil, também nos ouve nesse momento, CPTEC em Cachoeira Paulista, em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, nos ouvindo agora lá em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria de Triste Memória, no Rio Grande do Sul, nos ouve lá também o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. E, finalmente, também nos ouvindo, registrando a audiência aqui, a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. É bom, hein? Brasil inteiro. Paulinho, você não sabia, mas eu já fui funcionário do INPE.
Também? Também. Que maravilha. Aonde? Eu sou formado pela ITEP, em técnico, aqui no INPE São José. O setor lá? Eu trabalhava no computador de bordo e antes no sistema de rede. Então eu participei do primeiro computador de bordo do satélite brasileiro. Na confecção, projeto, execução, como técnico eletrônico naquela época, né? Olha, nos anos 84 a 89. INPE e DCTA em São José dos Campos, mas você é tão jovem, né? Pois é, eu entrei muito garoto lá. Que maravilha. Então, alô, os amigos do INPE e DCTA aqui de São José dos Campos que estão ouvindo. Em 84. Um ex-piano. É um ex-piano. Que maravilha. Olha, jogava muitos jogos das indústrias aqui. Fomos vice-campeão em 88, jogando no tênis clube contra a GM, num jogaço de ficar para a história esse jogo, né? Tem muita história do INPE, muito bom. Que maravilha. Olha, seja bem-vindo à casa, mesmo que apenas a sua voz, mas eu acho que conforta quem está lá, que está nos ouvindo agora. O Luigi Bertoncini, você é professor de políticas públicas e cidadania? Isso, na verdade, assim, a minha trajetória, eu fiz teologia, eu sou professor de educação física formado, depois eu fiz psicopedagogia aqui na Unital. Antes eu fiz o curso de teologia para leigos daqui da própria diocese e fui crescendo. E aí depois eu fiz a primeira turma da Escola de Fé e Política da diocese, fundada por Dom Nelson Westrop, que lá em 2001 nós formamos a primeira turma de Fé e Política da cidade. E essa escola é aberta, ela é suprapartidária, supra-religiosa, não há uma especificação. Só quem é católico, não pode qualquer pessoa. Inclusive, agora começo de agosto começa uma nova turma. Muito bom. Então é só procurar o site da diocese. E são 2 anos de formação. São 2 anos, são 4 módulos semestrais, os módulos são independentes, então a pessoa pode entrar, se não conseguir pode voltar no futuro. Eles são módulos semestrais, que dá para concluir por etapas. Depois eu fui fazer essa escola que eu já citei aqui, a Escola de Fé e Política Nacional, que é lá em Brasília, é um centro, Centro Dom Helder Câmara, e é conveniado com a PUC do Rio, onde a gente faz uma especialização mesmo. No meu caso, eu fiz pós-graduação. E por último, eu concluí recentemente, agora em 2012, o mestrado aqui em Taubaté, na área de desenvolvimento humano, formação prática e políticas sociais. Quer dizer, em outras palavras, você se preparou... Ainda continuo, que eu falo que eu não sei quase nada ainda. Buscando. A palavra de humildade que vale, né, que você não sabe quase nada, com tantas formações. Isso é a essência da igreja? É que uma coisa vai buscando outra. Você começa, a sede do saber é igual sede mesmo. Você começa a tomar, você quer beber mais. E você está sempre lendo, sempre procurando se aprofundar em temas ou formação específica mesmo. A sua fala aqui na Rádio CT está sendo uma aula para muitas pessoas que está buscando, quer dizer, igreja e sociedade. Isso. Luigi, e Deus nessa conjectura da vida, do momento que a gente passa? Essa semana nós tivemos um acidente com um cantor, onde o pai do cantor disse o seguinte: será que Deus existe? Quer dizer, enquanto Deus deu helicóptero, avião, iate, deu tudo de bom, tudo do melhor, Deus existia. Quando Deus resolve usar... Eu digo para você que Deus existe e cinto de segurança também existe. Eu acho que isso responde tudo, né? Como é que os dois, o motorista e o copiloto, sobreviveram ao acidente? Porque existe um dispositivo chamado cinto de segurança. Eu não quero dizer que o cinto de segurança salvaria a vida, mas era uma grande... Chega a ser, os dados mostram quase 80% de chance de sobreviver com o cinto. Independente disso, né? A pessoa vai morrer. Não, e outra, um dia ela vai morrer mesmo. Vai morrer, e Deus, né, também que dá e tira a vida na terra, né? Mas tem um mandamento que fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente não sabe as condições que esse veículo estava trafegando. Já tem disso que a roda foi trocada, a roda era soldada. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente se envolve Deus nas coisas ruins, né? Deus esqueceu de mim, Deus não existe. É complicado. Isso não é uma crítica ao pai dele. Eu compreendo, porque o Paulinho e Chile,
Nós pais, eu sou pai de um casal de filhos, 20, 21, nós não fomos, a natureza humana não foi para o pai enterrar filho. Essa dor é imensa. O natural é o filho enterrar o pai lá na velhice ou na certa idade. Então, quando inverte essa ordem... É que alguma coisa está errada. O trauma é muito grande. Então, assim, é justificável o apelo desse pai, esse desabafo. Eu entendo que ele deu mais um desabafo do que uma crítica a Deus, alguma coisa. Porque é dor muito grande, gente. Só quem perde filho que sabe. Eu perdi um cunhadinho com 5 anos, do meu sogro, que deu para entender o que é essa dor que um pai sente quando um filho vai antes. Qual o nome dele? De quem? Do menino? Alain. O Alain. Bom, aí é que a gente entra na questão de Deus, né? Quer dizer, o Alain não morreu. Até porque... Ele virou um anjo. E também existe a vida eterna, não é? Sim, para nós que acreditamos existe. Essa vida aqui, a Bíblia fala muito bem, nós somos de Deus e estamos no mundo. Nós somos de Deus. Nós estamos de passagem por aqui. E por um acaso nós estamos ocupando o corpo físico que usamos hoje. Mas o nosso espírito, nossa alma tem um destino que é outro. E o destino cabe a nós decidirmos. E a campanha da fraternidade, voltando nela, todo o mote da campanha para o católico e para o cristão é conversão pessoal. Independente do tema que ela aborda, ela prega a conversão. Porque aquele que se converte e pratica o bem, a sociedade vai bem. Se todos nós tivéssemos retas intenções, boas ações, o mundo não estaria nessa loucura que está. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Exato. Existe uma palavra mais ou menos assim. Olha, você fez uma definição que eu fiquei a me perguntar em relação à existência de Deus. Olha, depois que os franceses lançaram aquela nave, tem até um nome, né? A nave francesa ficou 10 anos viajando no espaço, desceu no rabo de um cometa, com tanta tecnologia, eu vendo que Deus existe até nisso. Imagina um objeto voar 10 anos a 700 e tantos mil quilômetros por hora e pousar como uma mosca no rabo de um cometa. E aí, essa semana, o seu João, que é o pai do cantor que faleceu, a Rosetta, olha só, foram milhões de dólares, e chegando lá em cima, o Sol, que é o astro rei depois de Deus, definiu se deveria funcionar ou não. E aí vem o cidadão e pergunta se Deus existe, e você coloca, você define: Deus existe e cinto de segurança também. Que é uma definição incrível, fantástica e extraordinária. Bom, Luigi Bertoncini, você falou da Escola de Fé e Política, e o papel da igreja diante da política e das relações. Bom, o papel da igreja é muito sério e de muito compromisso. Uhum. A igreja tem algumas encíclicas que vêm desde lá do Papa Leão XXIII, que nós chamamos de doutrina social da igreja. São documentos papais que tratam da questão social e política do mundo de acordo com a sua contemporaneidade que lhe é permitido. Né? Desde o tempo lá final do século XIX, passamos por todo o século XX, e agora o Papa lança a nova encíclica, que é a preocupação com o planeta. Então, a igreja ela está muito preocupada, primeira coisa, com o ser humano. E a política interfere diretamente na vida de todos os seres humanos. Né? Eu digo a política no amplo sentido da palavra. Não só a política partidária, que a partidária é uma das componentes para se fazer política, mas nós temos aí as áreas de atuação da política, nós temos entidades responsáveis para a política fazer acontecer, aí, tanto na sociedade civil quanto nos poderes públicos. Então a igreja sempre está pontuando essa questão da política voltada para o ser humano. A economia é uma coisa séria, porque o João Paulo II falava muito isso nas suas encíclicas. A economia não pode estar, ela tem que estar a serviço do homem, não o homem a serviço do lucro. O lucro a qualquer preço. Nós estamos vendo aí essas exploração de mão de obra dos bolivianos, tráfico de pessoas, os chineses que pagam
uma mão de obra ridícula em relação ao resto do mundo. Então, a economia ela tem que estar a serviço, ela tem que promover bem-estar social para todos. E assim nós vamos trabalhando na área social, a área da educação, a área do lazer, né? A questão do ócio, né? A gente trabalha muito isso. A visita às igrejas é uma parte dessa parte lúdica do ser humano que é necessário ele sair um pouco do seu mundo, que nós estamos aqui da tribulação, e encontrar com o seu Deus transcendente, onde isso faz bem para a saúde. Inclusive, muitas pessoas procuram a fé como forma de reparar uma doença, uma cura que às vezes nem o sistema de saúde não cobre. Então, a igreja está muito preocupada com o ser humano, com a família e com a dignidade humana. São 3 pilares que a política que a igreja prega é essa. A Igreja Católica ela tem mais de 1,2 bilhão de seguidores em todo o mundo. Esses são os dados mais atuais divulgados, foi em 2010 ainda. Esse cálculo nos chega aqui que é feito com base no número de batizados. E a América Latina está concentrando 40% desse total. Nós vamos para um breve intervalo e eu gostaria que você pudesse finalizar esse bate-papo, que por mim ficaria muito mais tempo, falar do número de católicos aqui no Vale do Paraíba e como está sendo a dissertação da campanha da fraternidade aqui no Vale, tá certo? Ok. Luigi Bertoncini, o coordenador diocesano da campanha da fraternidade 2015, volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, aproveitando a presença do Luigi Bertoncini, lembrando que nesta terça-feira o padre Marcelo Rossi estará num dia de autógrafo no Center Valley Shopping. Center Valley Shopping aqui em São José dos Campos. Obrigado, Shirley, foi providencial. Sabe aquele arzinho que fica no pulmão? Ah, sim. Então, que o padre Marcelo Rossi estará para autografar o livro Filia. O que é filia? Você sabe? O filia é uma forma de amor em que são 3 tipos de amor, né? É o ágape, o filia e o eros. Então, o eros, por exemplo, é o amor entre um casal, entre o homem e a mulher. Há um amor eros, que vem da relação de 2 pessoas. O ágape é esse amor que nós temos com o transcendente, é aquele amor que nós temos com
com o Pai, com Deus, né? Ou cada um na sua religião tem uma relação com aquele que acredita. É o ágape, é um amor muito maior. E o filia é aquele amor de pai para filho, que também se pode atribuir a Deus, que é Deus que me ama, só que na teologia e na Bíblia está colocando, eu só amo a Deus quando eu amo o próximo que vejo, porque quem pode amar aquele que não vê, se não ama aquele que vê? Então o amor é trinitário nesse sentido, eu só posso amar a Deus, e é uma das questões que a igreja coloca, que é social também, que o amor a Deus só se dá na relação com o outro. A partir do momento que eu amo o pobre, eu amo o excluído, eu amo o dependente químico, eu amo a viúva, eu amo a juventude, a criança, o desempregado, eu amo o rico que tá com o coração fechado. É esse amor que eu tenho que ter. Esse amor chama-se filia. Então, olha que bacana. E é um trecho da campanha da fraternidade que nesse ano, então, o objetivo é aprofundar o diálogo entre a igreja e a sociedade, naquilo que podemos trabalhar juntos para melhorar a condição de vida das pessoas. Que as pessoas tenham uma qualidade de vida um pouco melhor, que elas se sintam bem. Porque a igreja não se preocupa só, ao contrário que muita gente pensa, a igreja não se preocupa só com a parte espiritual. Temos que só rezar. Rezar é ótimo, rezar é fundamental, porque rezar é a forma de eu conversar com Deus. Eu só converso com Deus através da oração. Mas a minha oração me joga a atuar em relação ao outro. E aí a igreja quer saber como é que nós estamos nessa relação com os outros. E atendendo o Papa Francisco, que a gente falou no início do programa, é uma igreja de saída. Nós temos que sair dos muros da igreja, né? Ir para a rua, ir atrás daquele que está necessitado, daquele que está precisando de uma palavra de ajuda, aquele casal que está com dificuldade na relação, a gente tem que escutar, de repente a gente consegue consertar. Identificar os desafios. Exatamente, você pegou a palavra-chave. Identificar. Desafios. Agora, e se eu não quiser? Eu estou me colocando na situação do cidadão. O sujeito, o camarada, ele não quer nada com nada. E daí? Problema dele. Nós fazemos essa... Assim, aí você está falando na parte de contato com a pessoa. Porque a igreja prepara toda uma estrutura espiritual para quem quiser. Para quem quiser. E vai. Aí, para dar amor, para ouvir, para mostrar caminho, para dar direção. Mas o sujeito... Mas depende desse que não quer, né? Porque se você falar assim, nós temos um trabalho dos Vicentinos que faz atendimento com a cesta básica. E agora tem uma notícia boa. Algumas paróquias, como São Dimas, Vila Ema ali, não tem mais cesta básica. Não damos mais cesta básica. Olha... Nós criamos... Agora vai ensinar a pescar. Não. Também. Mas tem o chamado... um tipo de um supermercado dentro da igreja. Você não ganha mais aquilo que é imposto para você. Você vai lá, dentro do seu crédito, você escolhe aquilo que você quer levar para sua casa. Então, esses assistidos pela igreja não pega mais uma caixa fechada cheia de fubá, arroz, sal. Então, não. A pessoa não gosta de sardinha, ganha lá 5 latas de sardinha. Aquelas latas ficam apodrecendo no armário, porque ninguém come. Ou então ganha fubá, ganha um monte de sal. Maravilha. Agora, qual é a nova proposta da igreja? Que já não é tão nova assim, que já é antiga um pouco. É a pessoa que é assistida, esses pobres que vão à igreja, eles têm um cadastro, eles têm um crédito, como se fosse Faz um ticket social. Eles têm lá, a cesta básica custa R$300, vamos lá. Ele tem 300 créditos para gastar dentro do empório ou dentro do supermercado, que não é esse o nome, mas é como se fosse, e a pessoa vai lá e ela pega aquilo que ela quer, o que ela precisa. É lógico que tem limite, assim, não pode pegar 10 pacotes de açúcar, mas ela porque todos vão precisar. Vai pegar o sal. Se ela não gosta de fubá, ela não pega fubá. Se ela não gosta de feijão, ela não pega feijão. E ninguém merece também aquela latinha de ervilha, né? que vem na cesta básica. Pois é. Então essa é uma nova forma de trabalhar a dignidade da pessoa. E eu falo mais, eu falei isso numa reunião sábado. Que bacana. Você acredita que aqui na Vila Ema tem um empório lá na Sagrada Família que faz esse tipo de trabalho com os assistidos da obra social? E um relato de quem estava coordenando é que uma senhora com mais de 70 anos, anote, mais de 70 anos,
estava chorando quando estourou no Empório com seu carrinho de supermercado. Ah, que coisa. Aí foram falar, mas o que aconteceu? O que a senhora está chorando? Ela falou, é a primeira vez que eu estou comprando como se estivesse num supermercado. Ela nunca entrou no supermercado para fazer compra porque nunca teve dinheiro. E a fome no Brasil é questão de recurso. Só morre de fome quem não tem dinheiro. Que não incrível. É? Quem tem dinheiro consegue comprar comida. É o único problema social que tem classe definida, que é o pobre, miserável. Então essa senhora deu esse exemplo, mas foi assim, uma comoção geral. Então nós estamos promovendo dignidade humana, além de ofertar algo que ele não tem, mas de uma forma mais digna. E aquilo também, né, que nós acabamos de falar. E detalhe, tem produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, como sabonetes, pasta de dente, escova. Então ele pega outras coisas que a cesta básica não daria. Por exemplo, pasta de dente, sabonete, um desinfetante para você limpar a sua casa. E como é que a sociedade pode colaborar com a igreja exatamente nesses alimentos? Com a doação. É só chegar nessas paróquias e falar, eu quero doar aqui meu alimento, o que vocês precisam, e doa. Né? Não só as campanhas que se fazem agora, como de falta geriátrica, ou de cobertor, ou de agasalho. Mas é uma campanha constante de alimentos. E esses alimentos podem ser doados a qualquer momento. Quer dizer, só procurar a sua paróquia. No caso que já tem o Empório, Vila Ema, aqui na Sagrada Família, no Padre Rodolfo. E aqui na Catedral São Dimas, próximo da gente também. É só procurar lá o guarda, alguém da obra social, fala, eu quero doar alimento. Só chegar lá e entrega. E vai ter certeza que aquilo vai ser bem destinado de uma forma diferente. Arroz, feijão, macarrão, óleo, café, chá, leite, sal, açúcar, leite em pó, fósforo, produtos de limpeza, água sanitária, palito de dente, detergente, como é que você lava a louça? É verdade. Olha, então o que disse o Papa, o dinheiro tem que servir e não governar, quer dizer, é um dinheiro que serve a comunidade, não governa. Fala, não, você vai receber essa cesta básica aqui e acabou. Isso, exatamente. E a campanha da fraternidade visa fazer esse tipo de mobilização. Né? A campanha, como eu falei no início, é um momento de mobilização e que gerem ações que perdurem com o tempo. Por exemplo, a campanha da fraternidade já gerou o Estatuto do Idoso. Foi ela que cutucou e que fomentou a discussão da questão do idoso até se criar a lei do Estatuto em nível nacional. Que maravilha! Várias outras questões. A lei de responsabilidade, desculpa, não é essa não. A questão da corrupção eleitoral, a lei da ficha limpa, nasceu também da campanha da fraternidade lá atrás, onde se acolheu assinatura para fazer. Nós estamos tentando agora fazer a reforma política, apesar do senhor presidente da Câmara fazer uma reforma totalmente diferente do que a gente gostaríamos que tivéssemos, né? O sistema tinha que ser mudado. Está se confundindo reforma e puxadinho, né? Mas a gente a igreja não desistiu dessa luta. Nós estamos ainda firme, com muitos leigos, muitos bispos, muitos padres, lutando contra a corrente, como o Papa falou, tem que nadar contra a correnteza. Luigi Bertoncini, o Papa Francisco falou que algumas pessoas cuidam melhor dos seus cães do que dos seus irmãos. Você pode definir isso? Eu diria que isso aí é uma crise que os casais podem estar passando, né? Porque na falta de filhos vamos ter um pet em casa. E aí muitos animais, eu tenho um animal em casa que eu entendo isso. E muitas vezes essas pessoas devotam a esse cachorro, a esse gato, uma atenção muito maior do que, de repente, isso que nós falamos agora, né? De ofertar ou de adotar pessoas que precisam. Né? Eu penso assim, não precisamos sair na rua procurando pobres. Às vezes a diarista, a faxineira, a empregada da sua casa, que está aí hoje trabalhando, é uma pessoa que precisa não só do seu salário que está ali para te servir, mas de repente de uma roupa que você não usa mais. Tem uma máxima na igreja que fala, aquela roupa, aquele agasalho que está lá, que você não usa, ele não é seu. É de um pobre que precisa ou de uma pessoa que precisa. Que maravilha. Aquele sapato que tem mulher que tem
A Chile, acho que pode falar, tem 450 pares de sapato, não dá nem para usar um por dia, porque o ano tem 360. E tem lá o sapato. E tá lá, então esse sapato não é dela, esse sapato é de alguém que está descalço. Né? Aquela calça que está há mais de 3 anos parada no guarda-roupa, que você olha para ela, um dia eu vou usar. Ela está lá. Eu vou emagrecer primeiro. Eu vou emagrecer, vai eu entrar dentro dela. Então essa calça não é sua, essa calça é de alguém que precisa. Então essa é a lógica que hoje está sendo invertida. E o pet, coitado, nada contra os animais, mas as pessoas estão assim, os Estados Unidos e no Brasil está chegando, existe vara para dar guarda para o animal. O casal separa, quem fica com o animal? Os dois querem, é como filho, né? A briga da guarda do filho. Agora tem vara específica. Olha o dinheiro público para onde está indo, para definir quem é a guarda do animal. E enquanto isso... E o ser humano sendo jogado na rua, crianças abandonadas. Os abrigos aqui, com mais de 30 crianças no nosso abrigo municipal. Adolescentes que não têm família, que não têm carinho, que não têm lazer. E aí nós vamos... falar que a madame chama o pet de vem cá com a mamãe, e quando o garoto chama de tia, ele fala, não sou sua tia não. Exatamente. Dizer, tem essas coisas. Inversão de valores, né? Luigi Bertoncini, coordenador diocesano da campanha da fraternidade, aonde te encontra pelas redes sociais? Sim, pode nas redes sociais e os contatos nossos estão no site da diocese. A diocese de São José dos Campos. Isso. Dentro do site da diocese tem campanha da fraternidade, tem os endereço, telefone, e-mail, Facebook, tudo. Quem quiser participar, quiser uma orientação para participar e também para ajudar, é uma ótima oportunidade. Sim, sem dúvida. Luigi Bertoncini, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade e ficamos à disposição tanto da Rádio CT quanto da população que nos ouve. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Luigi Bertoncini. Frases do Papa Francisco: algumas pessoas cuidam melhor dos seus cães do que dos seus irmãos, e a nossa vida é um caminho, porque quando paramos, nós não vamos para a frente. Então, seguindo em frente. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria é da jornalista Shirley Marciano, a diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.